Olá, sou o apóstolo Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso. Minha jornada como apóstolo é uma história marcante de transformação e dedicação ao ensinamento de Jesus Cristo. Eu nasci em Tarso, na Turquia, por volta do ano 5º depois de Cristo, e fui criado em uma família judaica farisaica. Inicialmente persegui os seguidores de Jesus, acreditando que estavam desviando-se do caminho da tradição judaica. Minha vida mudou dramaticamente quando, em uma viagem para Damasco, tive uma experiência poderosa e sobrenatural. Uma luz do céu brilhou ao meu redor e ouvi a voz de Jesus, que me questionou sobre minha perseguição aos cristãos, pois eu estava presente e aprovei a execução do primeiro mártir cristão, Estevão, descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Após essa experiência, fiquei cego temporariamente e fui conduzido a Damasco, onde um discípulo chamado Ananias orou por mim e recuperei a visão. Essa experiência foi um ponto de virada em minha vida. Em vez de perseguir os cristãos, tornei-me um deles e dediquei minha vida a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Antes da minha conversão, eu era conhecido por perseguir violentamente os seguidores de Jesus. No entanto, após a minha conversão, me tornei alvo de perseguições por parte dos líderes religiosos judeus e das autoridades romanas. Minha trajetória como apóstolo inclui viagens missionárias por toda a região do Mediterrâneo, onde fundei várias comunidades cristãs e escrevi cartas que se tornaram parte do Novo Testamento, dentre as quais estão Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Minhas epístolas tratam de uma variedade de tópicos, como doutrina cristã, ética, instruções para líderes da igreja e questões específicas enfrentadas pelas comunidades cristãs da época. Elas são uma parte fundamental do ensinamento e da teologia cristã e têm sido estudadas e citadas ao longo da história do cristianismo, até os dias atuais. Como as cartas aos Romanos, aos Coríntios, que são conhecidas por ter um ensinamento teológico profundo. Posso dizer que alcancei meus objetivos, expressando em papéis meu arrependimento de ter perseguido meus irmãos e ter o privilégio de evangelizar através das Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo. Que, afinal de contas, confesso que escrever era uma de minhas paixões. Enfrentei muitos desafios e perseguições ao longo da minha jornada, mas minha sede por disseminar a mensagem de Cristo e meu compromisso com a fé nunca vacilaram. Permaneci firme. Meu trabalho como apóstolo foi fundamental para a expansão do cristianismo, e minha história é um exemplo de como a transformação espiritual pode levar a uma vida dedicada ao serviço de Deus e ao próximo. Não poderia deixar de citar as viagens missionárias perigosas que fiz para difundir o cristianismo. Durante essas viagens, enfrentei perigos naturais como naufrágios, fome e feras, e também hostilidade de comunidades e autoridades locais. Por esse motivo, passei várias condições adversas na prisão. Passei períodos significativos de minha vida na prisão. Apesar disso, continuei a pregar e escrever cartas às igrejas, inspirando os crentes mesmo de trás das grades. Enfrentei desafios na liderança das igrejas que fundei. Tive que lidar com divisões, heresias e conflitos entre os membros da igreja em Corinto, Gálatas e outros lugares, o que abriu meus olhos para abordar essas questões e levou-me a escrever cartas, ensinando os cristãos acerca do Evangelho de Cristo. Os desentendimentos e conflitos que tive com meus discípulos e outros líderes cristãos são registrados em algumas passagens do Novo Testamento. É importante observar que essas divergências eram frequentemente questões de interpretação, opinião ou abordagem, e não necessariamente de natureza fundamentalmente teológica. Alguns exemplos notáveis incluem o desacordo que tive com Pedro em Antioquia, mencionado em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 14. Eu confrontei Pedro por sua hipocrisia em relação à mesa comum entre judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Eu defendia a igualdade entre judeus e gentios no acesso a Deus
independentemente da circuncisão, pois Cristo havia sido nossa circuncisão na cruz, enquanto Pedro parecia ceder à pressão dos judaizantes, que enfatizavam a observância da lei judaica. Infelizmente, esses conflitos acontecem até os dias atuais. Tive um desentendimento com Barnabé, registrado em Atos, capítulo 15, versículo 36 e 41. A causa principal desse desentendimento foi a minha decisão de não incluir João Marcos na próxima viagem missionária, enquanto Barnabé queria incluí-lo. Como resultado, decidimos seguir caminhos separados em nossas missões de anunciar as boas novas, cada um para seu lado. Isso me ensinou que, embora não concordemos em opiniões ou questões teológicas, o fim de todos que servem a Cristo é o céu, a eternidade com Cristo. Outros conflitos bem difíceis de administrar foi uma questão recorrente nas comunidades cristãs primitivas. Eu argumentava vigorosamente que a circuncisão não era necessária para a salvação e que a fé em Cristo era suficiente. No entanto, algumas comunidades cristãs, especialmente aquelas com origens judaicas, acreditavam que a circuncisão ainda era obrigatória. Isso levou a tensões e desacordos entre eu e outros líderes cristãos. Apesar desses desentendimentos, é importante observar que eu também mantive relações próximas e de cooperação com muitos outros líderes cristãos, como Timóteo, Tito e Lucas. Os desacordos refletem a diversidade e os desafios enfrentados pelas primeiras comunidades cristãs à medida que o cristianismo se espalhava por diferentes culturas e contextos. Minha vida terrena foi um exemplo de fé e resiliência. Eu declarei a minha confiança em Deus e minha devoção ao Salvador Jesus Cristo e o meu desejo de encontrar a recompensa reservada para os fiéis. Não desisti, confiei e permaneci firme. Não me arrependo de nada que fiz em favor da propagação das boas novas. Afinal de contas, vocês que me ouvem hoje são o fruto da semente que plantei e reguei a duras lágrimas na época da igreja primitiva. Faria tudo novamente para que vocês pudessem ter acesso ao Evangelho de Cristo. Lembrem-se, quem muito foi perdoado, muito ama. Eu sabia o tamanho do perdão que eu havia recebido de Jesus no caminho para Damasco. Ali me dei conta que eu era um assassino. E como eu poderia retribuir essa tamanha graça? Amando a Jesus Cristo, com todo o meu ser e todo o meu entendimento, ali me doei por completo a Cristo. Espero que você um dia possa experimentar esse encontro genuíno com Cristo. A Bíblia não diz como o apóstolo Paulo morreu, mas a tradição cristã afirma que ele foi martirizado em Roma durante o governo de Nero, em meados da década de 60 depois de Cristo. Nesse período, a perseguição contra os cristãos havia se intensificado. Assim, a tradição cristã afirma que Paulo foi sentenciado por Nero à pena de morte por decapitação junto à estrada de Roma para Óstia. Essa forma de execução obviamente estava relacionada ao fato de que ele era também um cidadão romano. Caso contrário, provavelmente Paulo teria recebido uma execução mais cruel e humilhante. Por exemplo, diz a mesma tradição que o apóstolo Pedro, preso na mesma época de Paulo, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero. Se gostou, peça seu personagem bíblico preferido. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. A equipe Bíblia Personificada agradece.